Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nós nos reunimos hoje no amor dele para nos confrontarmos com a sua palavra. Hoje que celebramos o Domingo da Palavra de Deus, uma instituição que o Papa Francisco instituiu para o terceiro domingo do tempo comum, para que o povo cristão tome cada vez mais consciência da importância e o valor da Sagrada Escritura na vida cristã. Porque muitas vezes andamos a ouvir tantas palavras e a palavra de Deus, que é a mais importante, que é a fundamental, fica para as sobras. E como não temos sobra de nada, não temos sobra de tempo para nada, a palavra de Deus fica esquecida e andamos desorientados. E hoje também celebramos o 7º dia da unidade de oração pelos cristãos, que é um apelo, conforme o programa desta semana e o tema, é permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. E o tema de hoje, particularmente, convida-nos ao Senhor que diz: e sua vinha vós todos os ramos, quanto mais unidos a Ele tivermos, mais produzimos frutos. E hoje, na Diocese do Algarve, como na Diocese de Lisboa, celebramos a solenidade do martírio de São Vicente. E por isso temos os paramentos vermelhos e a missa vai ser, de facto, tendo em conta esta solenidade deste homem ainda jovem que assumiu profundamente a palavra de Deus, encarnou-a e por causa dela foi martirizado. E como nós vamos ouvir, é um estímulo e um exemplo, um testemunho para todos nós. E por tantas vezes não vivemos intensamente esta palavra, vamos pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, infundei a nós o vosso Espírito, para que os nossos corações sejam fortalecidos por aquele amor que ajudou São Vicente a suportar o martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Ben Sirá. O meu ser já estava perto da morte e a minha vida chegara lá no fundo à morada dos mortos. Cercavam-me todos os lados e ninguém me socorria. Procurava com a vista a ajuda dos homens e não vinha. Lembrei-me então, Senhor, da vossa misericórdia e das vossas obras das eras passadas. Vós livrais aqueles que esperam em vós e os salvais das mãos dos inimigos. Fiz subir da terra a minha prece, pedi que o fosse liberto da morte. Invoquei o Senhor, Pai do meu Senhor, para que não me abandonasse nos dias da tribulação. Quando falta amparo contra o arrogante, louvarei continuamente o vosso nome. Cantar-lhe-ei um hino de ação de graças. E então a minha prece foi atendida. Vós me salvastes da perdição e me livrastes desse meu mau momento. Por isso, vos hei de celebrar e louvar. Bendirei o nome do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sois o meu refúgio, Senhor, no dia da minha tribulação. Sois o meu refúgio, Senhor. Sois o meu refúgio, Senhor, no dia da minha tribulação. Sois o meu refúgio, Senhor. Meu Deus, livrai-me dos meus inimigos. Protegei-me contra os meus agressores. Defendei-me dos que praticam a iniquidade. Salvai-me dos homens sanguinários. Sois o meu refúgio, Senhor, no dia da minha tribulação. Sois o meu refúgio, Senhor. Armam ciladas para tirarem a vida. Conspiram contra mim homens poderosos. Senhor, em mim não há crime nem pecado. Sem culpa minha correm a atacar-me. Sois o meu refúgio, Senhor, no dia da minha tribulação. Sois o meu refúgio, Senhor. Senhor, minha força é para vós que me volto. Sois vós, ó Deus, o meu refúgio. A bondade do meu Deus venha em meu auxílio e me faça ver a derrota dos meus inimigos. Sois o meu refúgio, Senhor, no dia da minha tribulação. Sois o meu refúgio, Senhor. Eu cantarei, Senhor, a força do vosso poder. De manhã louvarei a vossa bondade, porque sois a minha fortaleza, o meu refúgio no dia da tribulação. Sois o meu refúgio, Senhor, no dia da minha tribulação. Sois o meu refúgio, Senhor. Leitura da segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios.
Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também nós possamos consolar aqueles que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Na verdade, assim como abundam em nós os sofrimentos de Cristo, também por meio de Cristo é abundante a nossa consolação. Se somos atribulados, é pois para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, que vos faz suportar os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. E a nossa esperança a respeito de vós é firme, porque sabemos que, assim como participamos dos nossos sofrimentos, também vais receber da nossa consolação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Feliz de quem suporta com paciência a provação, porque, vencida a prova, receberão a coroa da vida. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos apóstolos: tende cuidado com os homens. Hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas suas sinagogas. Sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e dos pagãos. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis, nem como haveis de falar, nem com o que haveis de dizer. Nessa altura vos será inspirado o que tiverdes de dizer. Não sereis vós a falar, mas o Espírito de vosso Pai é que falará por vós. O irmão entregará o seu irmão à morte, e o pai o seu filho. Os filhos hão de erguer-se contra os pais, e hão de causar-lhes a morte. E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que se mantiver firme até ao fim, será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como ouviram as leituras que nós escutamos, convidam-nos a meditar sobre as tribulações próprias do martírio, mas as tribulações próprias também da vida. E nós cristãos temos de termos presente que somos os profetas do significado. Temos de dar significado àquilo que na realidade e aparentemente sentido não tem. E a primeira leitura convida-nos a meditar uma oração de um atribulado, o qual não encontrou à sua volta alguém que o socorresse. Então lembrou-se do Senhor e lembrou-se das obras, das intervenções que ele fez e continuam a fazer naqueles que nele confiam, e então recorreu ao Senhor. E o Senhor interveio para o salvar, para o amparar. Isto mesmo acontece e aconteceu na vida de São Vicente, no seu martírio,
o qual recorreu ao Senhor e, perante o martírio, mantinha uma serenidade, diz a narração da história do seu martírio, que até irritava os algozes, porque queriam vê-lo um farrapo humano, e ele mantinha uma serenidade espantosa que dava a impressão que não era o mesmo que eles batiam. E porquê? Porque a fortaleza de Deus estava com ele. E ele apresentava-se como que insensível, parecia que estava insensível àqueles tormentos, porque os unia ao Senhor, que sofria nele e com ele. E a segunda leitura é São Paulo a dar uma ação de graças ao Senhor, porque deu-lhe muitas consolações até no meio dos sofrimentos, porque graças ao Deus Consolador, que através do Senhor Jesus consola os atribulados por causa dele, e dá este dom da consolação àqueles que sofrem tribulação de diversas ordens, mas a unem à mesma tribulação do Senhor Jesus e pelas suas mesmas intenções. E por isso diz que o nível da consolação que o Senhor dá aos seus eleitos é proporcionada ao nível das tribulações. E, sofrendo as tribulações, nessa mesma intenção, adquirem o talento de serem consoladores. E estamos numa época e numa altura em que há muita tribulação. E nesta mesma altura precisamos de muitos consoladores. Mas só consola bem quem já viveu tribulações semelhantes, ou pelo menos as assumem no mesmo sentido dos sofrimentos e tribulações do Senhor Jesus. E o Evangelho de hoje é Jesus que nos alerta. Precisamente alertou aos apóstolos e a todos nós que seremos julgados, seremos condenados pelo mundo, por aqueles que não o entendem, por aqueles que não têm a lógica de Deus. E ele diz para que não nos perturbemos e não nos preocupemos com a nossa defesa, que é dessa defesa encarrega-se o Espírito Santo. E de facto, nós que já, com certeza, as pessoas hoje já experimentaram ter alguma tribulação pelo facto de serem cristãos, com certeza repararam que se sofreram isso com a tal grandeza de Deus, até sentiram-se consolados. E de facto, lembrando, por exemplo, do nosso mártir que nós celebramos hoje, e lembrando o sermão de Santo Agostinho, ao falar deste martírio, dizia que as palavras do mártir parecia que não eram as mesmas daquele que era martirizado. Ele dizia, sim senhor, de facto não era dele, era o Espírito de Deus que falava nele. De facto, quando um cristão é martirizado, é o próprio Jesus que é martirizado, está unido a ele. E o próprio Espírito atua e fala através da sua boca. E por isso também não nos perturbemos nas contrariedades que porventura tenhamos, pelo facto de sermos fiéis à nossa missão e, sobretudo, fiéis à nossa fé. Não nos perturbemos com a nossa defesa. O Senhor encarregar-se-á de nos defender. E por isso, perante estas contrariedades, e até são muitas, nós estamos quase todos confinados. Porventura, muita gente a sofrer do luto. Muita gente a sofrer este sofrimento. Pois convidemos a quem sofre. E este é um convite desta palavra de hoje, a que nós unamos
esta nossa contrariedade, estes nossos sofrimentos ao mesmo sofrimento do Senhor Jesus, para que nele entremos e encontremos a graça e a consolação e lhe demos motivo desta mesma contrariedade e saibamos superá-las, porque qualquer contrariedade que o Senhor permite não é para nos esmagar, é para vencermos com ela, com essa contrariedade, como o Senhor Jesus venceu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado Sua Mãe Maria Santíssima. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade de São Vicente, que seguia Cristo, Rei dos Mártires, e por ele entregou a própria vida, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos. Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os seus bispos, presbíteros e diáconos anunciem com vigor o Evangelho, oremos, irmãos. Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos. Por todos os fiéis e catecúmenos, para que a vida do mártir São Vicente seja para eles um forte apelo à santidade, oremos, irmãos. Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos. Pelos mártires da fé em nossos dias, para que a sua coragem e testemunho convertam aqueles que os perseguem e maltratam, oremos, irmãos. Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos. Pelos cristãos que na vida cotidiana seguem a Cristo com a própria cruz, para que sejam dignos do seu Mestre, oremos, irmãos. Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que tenham junto de si quem os ajude, a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor, oremos, irmãos. Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos. Pelas nossas comunidades paroquiais, para que a celebração do mártir São Vicente nos leve a imitar a sua vida, oremos, irmãos. Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos. Rezemos mais uma vez pela unidade dos cristãos e por todos aqueles que se empenham nesta unidade e até que sofrem por esta unidade, para que cada vez mais unidos ao Senhor Jesus deem frutos em abundância, frutos de comunhão, conforme o sonho do Senhor. Oremos. Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vinde em auxílio do vosso povo suplicante.
e por intercessão do Santo Mártir Vicente, concedei-lhe as graças que vos pede com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor. Senhor. Que tenho eu, meu Deus, para pôr sob a patena, que as mãos do sacerdote levam no altar. A não ser esta imensa, esta infinita pena, de nada ter para dar. Tomai e recebei as horas do meu dia, alegrias e dores, penas e trabalhos. For eu rico, Senhor, e muito vos daria, mas sei que nada valho. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons que vos apresentamos em honra do diácono Vicente, e sejam os vossos olhos uma oferenda tão preciosa como foi o derramamento do seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. E o nosso dever é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele, que é o vencedor do mundo, concedeste que vencesse o vosso diácono Vicente, o qual, seguindo os passos do seu Senhor, lutou com desassombro pela verdade e suportou com firmeza os açoites dos tormentos. Assim deixou às gerações futuras a prova de que o amor é mais forte do que a morte e que a fé é a vitória que vence o mundo. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convirtam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E agora, cheios de muita confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, porque convidados para o banquete dos filhos de Deus. És o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo. Eis o pão da vida,
Eis o pão dos céus, que alimenta o homem em marcha para Deus. Um grande convite o Senhor nos fez, e a Igreja repete a toda a vez. Feliz quem ouve e alegre vem, trazendo consigo o amor que tem. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que alimenta o homem em marcha para Deus. Um dia por nós o Senhor cedeu, do sangue da cruz o amor nasceu, e ainda hoje Ele dá vigor aos pobres, aos fracos, ao pecador. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, que alimenta o homem em marcha para Deus. Oremos. O sacramento que recebemos nos dê, Senhor, a fortaleza com que o mártir de São Vicente se mostrou sempre fiel ao vosso serviço e vencedor nos tormentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Continuemos unidos de uma maneira muito especial àqueles que estão atribulados. E da nossa parte, procuremos unir-nos ao Senhor e aceitar as suas consolações para que nós possamos consolar. E embora confinados, lembremos o nosso dever, irmos votar, se porventura ainda não o fizermos. Apesar das contrariedades, esse é o nosso dever, pois procuremos da nossa parte cumprir os nossos deveres e nesta altura procuremos cuidar-nos uns dos outros. A saúde do outro é também a minha saúde. Que o Senhor nos ajude a vivermos nesta solidariedade unida. Cada invocação respondemos, amém. Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a solenidade de São Vicente, padroeiro da nossa comunidade diocesana do Algarve, vos abençoe e proteja e vos confirme na sua paz. Amém. Cristo nosso Senhor, que manifestou de modo admirável em São Vicente a força e a imagem do mistério pascal, faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Vicente nos deu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de formar uma verdadeira comunidade de fé e amor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém. Sua palavra é boa nova, aleluia. Sua palavra é notícia, aleluia. Sua palavra é boa nova, aleluia. Sua palavra é notícia, aleluia.